Pega um e passa adiante. É, ele tá grampeadinho. Não, é que tu falou, pega um e passa adiante, você disse eu dei só um. Ah, eu te dei, claro, eu te dei só um, mas... Então, com os exercícios da aula passada aí, prontinhos. Tá. Agora eu já vejo se ela tem mais. Mais exercício. Oi, tenha bondade. Vou fechar esse buraco aqui. Vem chegar aqui, abra o buraco. Hoje nós vamos trabalhar na apostila de vocês, educação especial e educação inclusiva. Aí eu preciso que alguém ache a página, porque as nossas páginas são diferentes. Na minha é 55. Educação especial e educação inclusiva. Na minha é 55, na de vocês deve ser 80 e pouco, acho. Na minha é que a minha é diferente. 76. Enquanto o pessoal vai chegando, acho que a gente faz os exercícios da aula passada, gabarito. Aí depois não tá interrompendo. Alguém 76. Eram 8, né, gurias? Da aula passada. 9. 9. Minha tem 8, agora eu vejo então. Ou eu que me... Qual é o último, Laura? Sobre educação inclusiva. Ah, tá, então tá. É que eu pulei, devo ter pulado algum. Como é que é o início? Do dia 10. Começava com a dislexia. Isso. Ah, tá, eu pulei um número aqui. Tá, são 9 mesmo. Tá, o primeiro era sobre a dislexia, né? É um distúrbio de aprendizagem que tem como principal sintonia a dificuldade de realizar leitura, escrita e compreensão. Muitas vezes é possível observar que a escrita e os desenhos realizados pelas crianças com dislexia são invertidos. Ao invés de desenharem da esquerda para a direita, desenham da direita para a esquerda. Nesse contexto, assinale a alternativa correta. O que vocês colocaram? C. C, correto. É um distúrbio de aprendizagem, né? Ai, coisa que não está funcionando. Dois. Quando a escola ou os pais notam a necessidade de realizar uma investigação sobre certos sintomas na criança, a primeira indicação é o encaminhamento ao profissional da medicina ou da psicologia. Desta maneira, assinale a alternativa correta. Qual é a correta? A letra A. Inclusive, para ser dado qualquer diagnóstico, né? Qualquer encaminhamento para uma sala de recursos é só com CID. Caso contrário, mesmo que a gente perceba que essa criança tem dificuldades e não está aprendendo ou tem algum transtorno, a gente, enquanto escola, não tem liberdade de colocar.
até se coloca, às vezes, provisoriamente, até o pai ter um encaminhamento. Porque, às vezes, assim, ó, isso demanda de custo, né? Para te levar no neurologista, para te levar num especialista, não é fácil. E a demanda, como a gente comentava aquele dia, do município é muito grande, porque tem toda a rede municipal para depois deixar uma brecha também, no caso, para a rede estadual, se for estadual. Primeiro tem que atender, e além de todos, né, de toda a comunidade. Então, às vezes, demora para se conseguir esse encaminhamento. Mas só se consegue com o CID, que é o que vai dizer o que ele tem realmente, tá? Hã? O CID seria o código da medicina ali, né? Como é que é a nossa especialista aí na saúde, como é que é? Código Internacional de Doenças. Código Internacional de Doenças. Aí ali diz, no caso, se ele, qual é o transtorno dele, né? Qual é a dificuldade, que não é... Aí sempre que se encaminha o CID, ele não tem dificuldade de aprendizagem. Ele é um aluno incluído por uma necessidade especial, por algo além, né? 3. Algumas complicações no período pré-natal e nos primeiros dias de vida, prematuridade, baixo peso, pode ser um dos fatores relacionados à causa do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Além disso, é comum os pacientes possuírem um ambiente familiar conturbado. Referente ao TDAH, assinale a alternativa correta. A C. O educador especial deve evitar a expressão hiperativo e evitar falar das dificuldades do aluno, focando nas qualidades. Tanto que, quando a gente vai fazer o parecer para alunos de primeiro a terceiro ano, não tem notas, né? São pareceres descritivos. Nunca se começa falando as dificuldades ou o que ele apresenta de negativo. Sempre começa se falando do que ele tem de qualidade, do que ele aprende, do que ele desenvolve, e lá no finalzinho daquela fala a gente coloca porém, mas, né? E aí se acrescenta o que tem que se observar e o que tem que verificar. Nunca deve ser, né, focalizado essa situação do aluno. 4. São muitas as causas que podem levar uma criança a apresentar as dificuldades de aprendizagem. Com o diagnóstico e o tratamento certo, muitas delas conseguem evoluir em seu desenvolvimento. A respeito da dislalia, assinale a alternativa correta. A B, né? A dificuldade da articulação da fala, omitindo, acrescentando, trocando ou distorcendo os fonemas, que isso é na fala, mas acontece na escrita também, porque ele, como ele fala, né, de maneira errada, ele na escrita lá ele faz o mesmo erro como se estivesse certo, né? 5. Segundo a resolução número 4 de 209, alguns alunos com transtornos globais de desenvolvimento são aqueles que têm impedimento ao longo prazo de natureza física, intelectual, mental ou sensorial, que apresentam potencial elevado e grande envolvimento com as áreas de conhecimento humano, isoladas ou combinadas, intelectual, liderança, psicomotora, artes e criatividade, que apresentam um quadro de alterações no desenvolvimento neuropsicomotor, comprometimento nas relações sociais, na comunicação ou estereótipas motoras. Quais estão corretas? Letra C. Apenas a 3. Agora nós vamos para o 6. Segundo o autor, uma coisa é clara: as escolas e o sistema educacional não funcionam de modo isolado. O que acontece nas escolas é um reflexo da sociedade em que elas funcionam. Com base nessas afirmações, analise as seguintes assertivas e assinale V se forem verdadeiras e F se forem falsas. A primeira alternativa diz o seguinte: os valores, as crenças e as propriedades da sociedade permearão a vida e o trabalho das escolas e não pararão em seus portões.
Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, né? Não são coisas que entrou para dentro da escola, é uma realidade, né? É um todo, ele tem que ser trabalhado, ser desenvolvido para viver na sociedade. Aqueles que trabalham nas instituições de ensino são cidadãos da sua sociedade e comunidade local. Portanto, possuem a mesma gama de crenças e atitudes como com qualquer outro grupo. Verdadeiro também. As três acabam sendo verdadeiros, tá? Também são aqueles que administram o sistema educacional como um todo, incluindo os que são designados para o posto, o preenchimento, os membros eleitos do governo local, os diretores da escola, já fui lá para preenchimento, e os administradores, também verdadeiro. Então, portanto, letra E. No caso, assim, ó, todas as pessoas, independente da... Ai, agora eu tiro isso, depois está sem som. Todas as pessoas, independente de estarem naquela escola, elas têm a sua crença, mas elas não podem colocar isso, né? Eu não posso colocar isso assim, ó. Tanto que ensino religioso hoje, quando a gente trabalha, a gente não coloca nossos ideais, não coloca nossa... Como é que eu vou te explicar? Não coloca a nossa ideologia, entendeu? Então, eles têm as crenças, eles podem ter as crenças deles, só não podem deixar isso aí fazer parte do pedagógico. Então, eu, por exemplo, eu sou bem católica, atuante. Mas eu lá, é um exemplo, quando eu vou dar aula, quando eu vou trabalhar o ensino religioso, que são valores, eu jamais posso deixar que as minhas crenças, que a minha concepção se sobressaia até, né? Porque aí eu entro em conflito com alguém. Essa semana mesmo, até para te dar uma ideia, eu fui trabalhar ensino religioso e eu levei a lenda da Pandora. E uma aluna minha, que é bem religiosa, praticante, né, de outra religião, ela me disse assim, ó, eu não acredito em deuses. Eu disse, eu também não. Eu estou trabalhando a lenda, né? Aí tu já tem que entrar na conversa, porque senão já cria aquele conflito, né? Aí... A gama de crenças é como um todo, assim, há várias crenças, várias atitudes, o que tem na sociedade, né? No meio. Nesse sentido. Isso. Amplo, no sentido amplo, né? É. João tem 22 anos, é um aluno do curso técnico em administração, da escola CCXP. Ele tem transtorno de espectro de autismo e possui dificuldade de aprendizagem e interação com seus colegas. De acordo com o autor, governos, diretores, escolas e coordenadores da educação especial são, cada um ao seu modo, responsáveis por... O que eles são responsáveis? Lembra que a gente conversou isso, ó? Letra B. Não é só o professor responsável. Agora, pela lei, a gente vai ver, gente, a lei, assim, ó, tô na 7. As mudanças que aconteceram na educação especial, até isso aqui, a educação especial é uma coisa, inclusive é outra. A gente vai ver que, sim, ó, a educação especial, na verdade, ela é da época, né, dos primórdios do nosso país. Mas os avanços que se teve foram muitos e, mesmo assim, ainda precisamos avançar mais. A gente vai ver algumas aberrações até nas leis, que a gente olha a lei e diz assim, mas deveria ser assim. Mas, como eu digo para vocês, nós vamos focar no quê? O que tem que se passar para o concurso, não como a gente vê a realidade, né? Então, o conhecimento do concurso, né? De acordo com a legislação. Cai bastante legislação nesse tema que a gente vai estudar. 7. 8. Carvalho defende a proposta da educação inclusiva e, ao mesmo tempo, acredita que a escola necessita se reestruturar para atender às demandas do processo de inclusão. Analisa as perspectivas abaixo sobre o posicionamento da autora em relação à educação inclusiva. Primeira, crítica à inclusão educacional. Sempre que forem banalizado
e ou extinto os serviços de apoio e ajuda aos professores, alunos e famílias. 2. O ensino e aprender em escolas inclusivas são processos dinâmicos, no qual a aprendizagem fica restrita aos espaços físicos da escola. Um dos equívocos gerados pela proposta inclusiva é supor que é um assunto específico da educação especial. Quais seriam as duas críticas que ele coloca aqui na reestruturação? Quais serão as verdadeiras? As verdadeiras, corretas. Qual que vocês acham que são? A 1 e a 3. O que diferencia ali a 2? Aquele, restrito aos espaços físicos da escola. Não pode ser restrito à escola. Então, ela não é restrita. Ela é ampla tanto que até assim, teria que ter, né? A própria escola teria que encaminhar os jovens para o mercado de trabalho, né? E muitas vezes todas as empresas deveriam ter, né? Tem um número X de empregados, deveriam destinar tantas para inclusão, né? Tantas vagas para inclusão. No concurso também tem que ter vagas para inclusão, né? E essa inclusão, quando a gente, claro que a gente está falando de educação e espectros aqui, mas nessa inclusão entra até aquelas vulnerabilidades que a gente viu, questão de raça, de tudo, né? Esse dia até uma colega minha estava muito braba porque, não sei se é no edital do município que fala ou no do estado que pede. No concurso do Banrisul tinha cota para transexuais. Pois é isso que estavam brigando. Alguém estava questionando, né? Eu digo, mas a lei existe, né? A do estado que estavam furiosos. O Banrisul teve gente que teve média mais alta, mas aí o trans passou daquela pessoa. E a mesma coisa a raça negra, né? Se não diz ali na identidade que ele é de raça negra, ele pode ser o mais pretinho que for, mas ele não consegue entrar pelas cotas. Tem que estar documentado. 8. Sobre a educação inclusiva, informe se é verdadeiro ou falso o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta. A inclusão escolar, enquanto paradigma educacional, tem o objetivo a construção de uma escola acolhedora, onde não existam critérios ou exigência de natureza alguma, nem mecanismo de seleção ou discriminação para o acesso e a permanência com sucesso de todos os alunos. Verdadeiro. O tratamento destinado a esses alunos de inclusão deve ter como objetivo sua adaptação em uma tentativa explícita de normalização da deficiência. Falso, né? Não é só para achar que é normal a deficiência dele, é para ele se desenvolver. Tanto que aquilo que a gente coloca, quando o professor vai trabalhar, ele tem que fazer um planejamento diferenciado, mas o planejamento tem que ser o mesmo dos ditos normais, só que de maneira adaptada. Uma escola inclusiva em uma dinâmica promissora busca a reorganização curricular, propondo uma nova forma de abordar os conteúdos curriculares no cotidiano escolar. Verdadeira, então fica aí. Letra E, que aí ficou assim. Tá? A número 5 lá, onde que a gente procurava, porque essa eu não consegui. A número 5 é a segunda resolução. Isso a gente vai, algumas coisas nós vamos ver agora. Nesse conteúdo que vamos ver bastante leis. É que eu peguei algumas aleatórias, né? E outras já do conteúdo. Bom, na página 76, né, pessoal? Esses transtornos globais aí do desenvolvimento. Nós vamos... Não viu ainda, né? Não, a gente vai ver. Nós fizemos a diferença entre a questão de que é referente à dificuldade da aprendizagem e de transtorno. Esses transtornos globais entraria todas as dificuldades, todos aqueles transtornos, né? Dislexia, dislalia, o espectro, entra tudo aí dentro da inclusão. Bom, pessoal, essa a gente vai ver bastante questões de lei e nós vamos fazer uma diferença, porque às vezes a gente, né? Até a gente, enquanto professor, tu pensa assim, a educação especial é a mesma coisa que educação inclusiva, né?
A educação especial é para aqueles que têm alguma deficiência e que têm dificuldade. E nós vamos ver que na lei ela nos traz uma diferenciação entre cada um desses itens, né? O que é o especial e o que é inclusivo, né? Eu coloquei ali uma imagem, né? Como sempre, para a gente associar. Nessa imagem, o que a gente vê? Os alunos dito normais, né? E os alunos com algum transtorno, com alguma dificuldade. E eles têm, pela inclusiva, eles têm que estarem na rede estadual, né? Na rede regular, não estadual. Municipal, privada ou estadual, né? Tem que estar na minha aula lá, que eu tenho. E aí a lei nos ajuda, porque a lei diz que o professor que tem aluno incluído, ele tem que ter um número X de alunos. Ele não pode ter, né, que até eu contei para vocês que eu escolhi esse ano ficar com 27 para não ter nenhum incluído, porque o ano passado eu tinha 19 e um incluído, né? Eu não sei como é que está funcionando com vocês, né, a questão de números, se tem um número menor para quem tem incluído. Não? É. Mas é que vocês, no caso, acho que tem monitores, né? Nós já não temos, nós não contamos com monitores. Mas então, assim, ó, a gente vê essa diferenciação. Quando que era educação especial? Quando tinha lá na minha escola aquela classe de educação especial. Ou seja, tinha um professor que ele trabalhava da 1 às 5 com todos os alunos incluídos. O de espectro autista, o dislexo ou qualquer um dos transtornos. Ele não ia para a sala de aula regular. Ele ficava lá e ele era atendido por esse professor especial. No momento que teve essa alteração e que se passou a pensar na educação enquanto inclusão, é que se fez essa defesa, né, de que se coloca esse aluno junto com os outros, né? Então é isso que a gente vai perceber. Então, o que é uma educação especial? É uma modalidade da educação escolar que é oferecida preferencialmente na rede regular de ensino para educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades. E aqui nós já temos uma lei, ó, né? Essa lei 12.796 de 2013, no artigo 58, ela alterou a LDB, né? Fez uma alteração lá no artigo da LDB, que a gente vai ver também a questão da LDB depois. Uma coisa importante é que muitas vezes, antes dessa redação aqui, a superdotação ela não era visto como um transtorno, né? O aluno superdotado ele era considerado só mais inteligente que os outros. E ele não era visto como um aluno que precisa, sim, ser incluído. Porque o professor precisa ter um atendimento diferenciado. Não é porque ele se sobrepõe aos outros que eu não preciso levar algo a mais para esse aluno, né? E eu, enquanto professor, tenho que pensar que esse aluno tem que ter receber um planejamento igual aos demais, mas que a mesma coisa que eu fiz lá com aquele que tem dificuldades, né? Elevar o nível de exigência, né? Se eu vou levar, por exemplo, matemática para ditos normais, que seja uma tabuada, né? Eu vou trabalhar com 2 números, uma multiplicação. E lá com aquele que eu já percebo que ele domina, eu vou elevar. Eu posso já trabalhar com 3 números, 3 algarismos ou mais. Para quê? Para que esse aluno não se sinta excluído e sem vontade de aprender, porque para ele é muito fácil aquilo ali. Então, vai dar vontade dele desistir, não vai ter vontade de continuar ali, tá? Educação especial versus educação inclusiva. Qual é a diferença entre essas dois itens, né? A principal diferença entre a educação especial e inclusiva é que enquanto o público-alvo da primeira, da especial, é limitado, ele é voltado só para as pessoas com deficiência. Ou seja, meu aluno com dislexia, meu aluno cadeirante, meu aluno com transtornos, algum transtorno até de superdotação. A inclusiva, ela reconhece que todos são diferentes dentro do ambiente escolar. Dessa forma, as pessoas com ou sem deficiência aprendem junto, né? Por isso que
a lei protege, né, ampara essas pessoas para que realmente elas estejam nas escolas junto com os alunos dito normais. E mais ainda, a família que não matricular essa criança em nenhuma escola, ela vai ser, de alguma forma, penalizada. Ela tem que estar matriculada. Porque antigamente, assim, ó, antes de toda essa reformulação, eles mandavam para a escola se queriam. Né? Eu lembro que eu conheci uma menina, bons tempos atrás, que era irmã de uma colega minha, e ela nunca foi na escola. Ela era mantida dentro de casa, porque anterior a esse amparo da lei, infelizmente tinha muitas famílias que ficavam com medo de mandar para a escola, com medo de serem hostilizados, com medo de não serem bem tratados, né? E não entendiam que lá na escola eles iam ter esse desenvolvimento que é essencial para eles, que eles vão, né, se desenvolver dentro daquelas dificuldades que eles apresentam. Então, todos, né, podem aprender. A escola especial, ela segue a linha de que os alunos com deficiência devam participar do processo de ensino-aprendizagem separado. Olha a diferença. Na educação especial, eles têm que estar na classe especial. Na educação inclusiva, eles têm que estar na mesma turma do ensino regular, tendo um atendimento diferenciado e também tendo a possibilidade de participar de uma classe de recursos. O que é classe de recursos? É o professor especializado, que nem as meninas, que trabalha na escola regular e que ele fica disponível para aquele aluno no turno inverso. Não é durante a aula, né? Por exemplo, o meu aluno de anos iniciais lá, que era transtorno global, ele era autista. Ele ia na sala de recursos de manhã. Na hora da minha aula, ele tinha que estar sempre comigo. Né? Então, esta é a diferença da inclusiva. Por quê? Porque a inclusiva, ela tem um grande objetivo: estimular e desenvolver a autonomia desses alunos, porque sabe que eles aprendem com os outros. Ele pode até não aprender comigo, com minha metodologia, com meu planejamento, mas se ele estiver incluído naquela turma, ele vai aprender com os colegas. Ele vai aprender com seus pares, como a gente diz. Essa é a grande questão da lei, né? De incluir. Né? O que é incluir? É fazer parte daquele grupo. É estar fazendo parte daquele grupo como um aluno normal. Apenas, né, sabendo que ele tem algumas diferenças, né? Diversidade, como a gente diz. Sandra, e pode no mesmo turno professor de recursos? Não deve. Mas pode? Existem alguns casos, assim, ó, que no caso, algumas escolas, por exemplo, quando o pai não tem possibilidade de levar aquela criança no turno inverso, ele entra em acordo com a escola e aí ele é retirado da sala de aula por um período, tipo assim, ó, nunca no recreio, né? Porque ele tem que participar do recreio, ele tem que participar da merenda, ele tem que participar da festa junina, ele tem que participar do todo. Mas assim, ó, no momento, de repente, que vão fazer alguma coisa na biblioteca, por exemplo, que vão mandar os alunos para pegar livro, que vão fazer alguma coisa, o professor até vê com o professor regente qual o melhor horário para eles ir lá, para ele dar essa orientação. Outra coisa importante, o professor de sala de recurso tem que ter em sintonia conosco, regente. Ele tem que saber o que eu estou trabalhando. Eu tenho que mandar minhas habilidades para ele, para que ele desenvolva todo o planejamento dele de acordo com o que eu estou trabalhando. Se não, gente, né? Não me diz que não acontece. Claro que não. Tá, mas o que nós queremos? Passar no concurso. Né? Então, acontece. Vamos É tudo no tempo, no horário da aula. Mas não pode. É no horário da aula que eles são retirados. Como os outros Atrapalha, não, gente. e como os outros daí, tipo... Aí tu rotula, guris, rotula, né? Claro. Né? Tem gente que tem... E quando eles vão ficando maiores, eles têm vergonha. Isso. Tem aluno da EJA... Funciona no horário da aula. Tem alunos da EJA, né? Que EJA que é ensino médio. Eu tenho 2 alunos da EJA, que já foram nossos alunos anos anteriores, agora já estão lá na EJA, e eles frequentam a sala de recursos de manhã. Mas eles nem dizem que eles vão, porque eles
acabam criando aquele rótulo, aquela vergonha. E até porque os pequenos dizem, né? Tipo, se os pequenos dizem, quem vai na sala de recursos, né, é o quê? Né? Então, rotula, né? Por isso que eu te perguntei, porque se cai no concurso alguma coisa Não, assim, se cair no tipo assim, ó, concurso, se tu pode, diz se que é não. proibido. Tu diz que não. Sempre é Eu queria fora. saber se era proibido, que se entendeu? Tipo, se era fora da Pela lei. lei, é tudo inverso. Pensem assim, guris, concurso, ó. A nossa realidade é totalmente fora, né? Não acontece, Não. Tudo Deveria. que ver ali que acontece na nossa realidade e que tá ali o inverso, tu marca o inverso. Isso A mesmo. realidade é todo o contrário. É o oposto. Pra passar no concurso, Então, Laura. na lei, tudo é o contrário. Pra passar no concurso, tu tem que ser fantasiosa. O que é fantasiosa? Eu vou contar pra vocês o que aconteceu comigo no primeiro concurso. O primeiro concurso que eu fiz, antes de 2002, era um concurso assim, ó, estritamente político. Era a era do PT. E eu nunca fui PT. Aí, eu fui com a minha visão, e aí eu botava tudo ao contrário. Me ralei. Aí no outro, eu vesti a camiseta do concurso. Não pensei nas minhas concepções, no que eu acreditava, o que eu não acreditava. Por quê? Porque é assim. O concurso, de repente, dependendo assim, ó, da banca, dependendo do edital, a gente tem que não pensar na realidade. Tu tem que pensar no que tu estudou. O que eu estudo, eu sei que não é, mas eu lá vou botar como se fosse. Depois eu vou tentar fazer a diferença quando eu estiver na escola. Seria melhor pro aluno. Claro. Isso também. Sempre, gente, assim, ó, o que vai favorecer o aluno, o que vai dar garantias para esse aluno. Sempre. Esqueçam as realidades que vocês enxergam por aí, velho. A educação inclusiva assume um espaço central no debate acerca da sociedade contemporânea e do papel da escola na superação da lógica e da exclusão. Por quê? Porque, por lei, a educação inclusiva é a melhor bandeira que alguém pode defender. Né? Por quê? Porque é um tema polêmico e um tema que a gente sabe que a realidade, como a gente até se falou, às vezes não acontece, mas que leis e mais leis vêm sendo retificadas para que a gente possa ter a inclusão e nunca exclusão. Tá? A partir dos referenciais para a construção do sistema educacional inclusivo, a organização de escolas e classes especiais passa a ser repensada, implicando uma mudança estrutural e cultural da escola, para que todos os alunos tenham suas especificidades atendidas. Exemplo que eu dou para vocês bem claro. Toda escola tem que ter espaço de acessibilidade. O que é acessibilidade? A rampa para o cadeirante, o banheiro, né? Aquele banheiro mais amplo que tenha o suporte para ele se segurar, né? Que ele possa entrar com a cadeira de roda dele, que ele tenha autonomia, que ele não precise ser carregado para o banheiro, né? Então, elas têm que ter. E lá no refeitório, no caso, tem que ter um lugarzinho especial. Inclusive, assim, ó, as escolas estaduais, nós aqui no D'Artagnan mesmo, a realidade, a gente tem a cadeira aquela pro cadeirante, que é uma cadeira maior, que tem tipo isso aqui, ó. E ali entra a cadeira dele, né? E tem também a SEDU que mandava cadeiras de roda para as escolas que tinham alunos, né? Então tem o mobiliário diferente, tem que ter o banheiro diferente, tem que ter a rampa naqueles lugares que ele não vai conseguir entrar, tá? Inclusive, o Ministério da Educação tem verbas para isso, né? Ele dá verbas e ele faz assim, ó, tem que fazer um controle rígido de mandar fotos, de mostrar como é que tá tudo. Aqui nós temos nossa realidade de D'Artagnan, por exemplo, do DIL, tem as rampas que pode-se entrar e no DIL não foi grande problema, porque assim, ó, ele não consegue subir, mas as aulas todas têm as portas bem maiores que para ele poder entrar. E não tem degrau. Não tem degrau, E ali no D'Artagnan nós não tínhamos rampa na biblioteca. Aí eles mandaram colocar, porque ele tem que ter acesso a todos os lugares, né? E então é uma questão também. Então,
A acessibilidade. Quando falarem em acessibilidade, vocês pensem nas rampas, pensem nos banheiros, né? Porque de repente vai que cai uma coisa dessa. Banheiro adaptado para essa pessoa. Os espaços de brincadeiras também teriam que ter, que nem tem lá na praça, né? Esse que foi colocado agora, teriam que ter. Por quê? Porque a gente nunca sabe, né? Que aluno incluído nas outras. Toda adaptada, né? Mas a vocês eu... Agora que inauguraram, agora há pouco tem... Ali fez o banheiro antigo. Todo um espaço que fizeram para cadeirantes. Que é uma coisa que a lei, né? As verbas vêm, mas tu tem que fazer. Isso, né? A escolinha tem entrada e cadeira de roda, né? Ó, Ministério da Educação, a Secretaria da Educação Especial apresenta uma política nacional de educação especial na perspectiva da educação inclusiva, que acompanha os avanços do conhecimento, das lutas sociais, visando constituir políticas públicas promotoras de uma educação de qualidade para todos os alunos. Educação de qualidade. Não é o meu aluno, como eu contei para vocês, que a primeira vez que eu tive um aluno incluído, eu passei um ano inteiro sorrindo para ele e ele para mim, eu não sabia trabalhar, confesso, e não teve qualidade nenhuma. Teve afetividade. Qualidade não, porque eu não sei nada que ele aprendeu e até hoje a gente se conhece pela afetividade, mas eu tenho certeza que não ficou nada. Até que, assim, ó, primeira coisa que eu fiz na aula foi tentar trabalhar uma música com dança. E o meu aluno era cadeirante. E aí ele começou a se movimentar na cadeira e eu, muito ignorante, disse pro Vini, corre lá na direção, no ouvido dele, e chama alguém que tá dando alguma coisa. E ele me disse, não, professora, tá dançando, a senhora não colocou música. É o jeito de se expressar. Olha só, por que ele sabia? Porque ele já tinha sido colega um ano anterior, ele conhecia melhor que eu. Aí o que acontece? A gente vai para aula sem conhecer os alunos, né? Tu não te preocupa antes de pegar aquela listinha e ver, né? Que não era problema eu trabalhar com música. O meu problema foi não reconhecer a expressão daquele aluno, de saber que ele estava gostando e que por isso ele estava fazendo aquilo. Então, essa educação tem que pensar nessas coisas, né? Eu fiz muita vergonha na minha carreira com inclusão, por isso que agora eu estudo e busco apoio. A escola historicamente se caracterizou pela visão de educação que delimita a escolarização como privilégio de um grupo. Uma exclusão que foi legitimada nas políticas e práticas educacionais reprodutoras de ordem social. Ou seja, antes, qual era o privilégio da escola? Os ditos normais. Por quê? Porque aqueles que tinham algum transtorno, algo, eram separados. E até, gente, assim, ó, quando eu lembro que tinha épocas que as crianças com dificuldade de aprendizagem eram separadas por fila. Né? Aqui nessa fila eu vou colocar todos que não dominam tabuada. Daqui para cá eu vou colocar os que dominam. Olha a grande exclusão que se faz. Enquanto muitas vezes o meu aluno consegue ensinar para aquele que não sabe, melhor do que eu, porque eles se entendem na linguagem deles, eles se entendem no jeito deles. E aí tu faz aquela separação e eles já ficam também rotulados, né? Eu não quero ir para aquela fila lá naquela fila tá todo mundo que não sabia. As turmas eram também, há um tempo atrás, também divididas no A e no B. O A eram os alunos que tinham melhor desenvolvimento, que tinham melhores notas. O B, já aqueles alunos que tinham... Eu achei chato quando eu saí do Premem, e aí vinha do Premem, eu achei que tinha que ficar na 03, que era só os repetentes. E sendo que eu não era repetente. É que tu não era daquela escola. Olha a exclusão. Eu achava ridículo. Aí era aquela turma, aquele burburinho, aqueles grandão não queria aprender nada, e tu queria aprender, e aí todo mundo... Vocês sabem como é que são montadas as turmas hoje em dia? Quando diziam, nós aqui repetentes e tu, eu não. As turmas hoje em dia, a maioria das escolas, acredito que tem lá no projeto político-pedagógico.
como vão ser formadas suas turmas. As turmas devem ser formadas por nível de idade cronológica, para evitar essa exclusão, né? Evitar essa história. Os bonitinhos ficam com a Sandra e os feinhos vão com outra professora. Ah, mas sempre. Não, Você sempre. sabe que no Uruguai... Não, Tem. na lei não. Na lei não. Porque no Uruguai, eles não ficam nem aquele grupinho dos mesmos colegas. Todos os anos eles fazem um rodízio. Entendeu? Tipo assim, ó, nós aqui, ó, eu e a Andréia, somos colegas no primeiro ano. No segundo a gente não vai ser colega. Aí lá no quarto pode ser. Isso nós, professores da educação infantil, em 2005, que a gente foi nomeada, né? A gente passou por esse processo de rodízio. Se tu trabalhava no berçário esse ano que vem tu ia para outra turma. Ah, não, mas os professores em casa. Não, lá os alunos. Os alunos têm o rodízio. Não fica tipo aquele grupinho, tipo, eu fui colega, né, desse grupo até o nono ano, até hoje, né? Ser coleguista. No Uruguai. Não sabia. É tipo assim, ó. Mas eu não. Eu não acho. Acho que tu tem que trabalhar com quem te dá segurança e com quem vai acrescentar. Exato. Eu já tenho que. Inclusive na minha turma eu procuro fazer assim, ó. Vocês escolhem. Um dia lá eu escolho para não ficar, porque às vezes tem aqueles que não são escolhidos, né? Aí eu escolho. Mas eu acho que tu tem que. Tu rende mais com quem realmente tu tem. Né? Sétimo ano ele vem desde o pré com os colegas. Mas é que não são, tipo uns 5 tu vai ter, entendeu? De colegas daquela. Depois no outro ano tu pode voltar a ser colega daqueles que tu não foi e aqueles que tu Aí, isso, gurias, o que é contra a democratização, ó. Né? Essas regras fixas é contra a democratização. A democratização já é diferente, né? Então, a partir do processo da democratização da escola, o que é democratização da escola? É outra coisa que vocês vão dizer lá na lei, né? Democratização. A escola tem liberdade para fazer o seu planejamento, para fazer o seu calendário, para tudo que for de bem para aquele meio, para aquele centro, né? Então, até na democratização da escola evidencia-se o paradoxo inclusão e exclusão. Por quê? Porque os sistemas de ensino eles universalizaram o acesso. E até eu comentei para vocês na aula passada que assim, ó, no primeiro ano da aula de vocês, lá no primeiro ano dos anos iniciais, tem um tiozinho lá que nunca estudou. E ele quer se matricular lá no primeiro ano de vocês. Se ele não foi alfabetizado, a LDB permitiria ele ir para lá. Pela LDB, ele tinha direito de ir para lá. O que faz com que ele não vá para lá? Os programas de educação que disponibilizam para ele, por exemplo, uma EJA de anos iniciais, né, no noturno, esses, às vezes, agora nós não temos mais, mas antes tinha, né, tipo Mobral, aqueles outros programas de governo, né, que era para dar a alfabetização para essas pessoas, mas se qualquer um, né, assim, inventasse e dissesse na LDB diz que eu posso, acesso a todos. Então, dá garantia para que a pessoa realmente... Sim, imagina lá de 55 anos lá no menos pequeno, tinha que ser. Mas, se não tivesse, então, assim, ó, esse acesso, né? Mas o que acontece? Ainda continua acontecendo a exclusão dos indivíduos e grupos que são considerados fora dos padrões homogeneizadores da escola. Que é homogeneizador, tornar um conjunto de elementos dessemelhantes em algo de natureza. Né? Dizer, aqui todos têm que ser alfabetizados, independente das diferenças. Então, isso na lei. Então, por isso existe essa divisão, muitas vezes, a gente dizer, né? A inclusão nem sempre é inclusão. Ainda acontece as exclusões, dependendo de cada questão, né? Mas imagina um cara lá com 30, 40 anos querendo ir para uma sala, né, de fora. Os pais vão à loucura, né? Deixar o Deus filho, imagina, já vamos desconfiar que é um pedófilo, né? Da idade dela. Os pais vão à loucura. A turma é formada que assim, ó, todos os primeiros anos eles pegam a lista
né? Ele tem direito. Pela data de nascimento, né? Então, por exemplo, todos vamos supor 2010. De janeiro de 2010, né? A maio de 2010, eu formo a minha turma, tá? De junho de 2010 a dezembro, é formada outra turma. Então, o que tu vai verificar sempre? A quantidade de candidatos que tu tem, né? Então, os aniversários mais próximos que tu tem e os anos mais próximos. Então, uma criança com 8 anos, ela deveria estar indo pro segundo ou terceiro ano, me ajuda. Segundo, né? Segundo. Mas, porém, se ele não estava na escola, ele vai ter que ser colocado no primeiro ano. Ele tem que ter participado. Agora, gente, pela lei, outra coisa importante vocês colocarem, né? O pré-escolar, né? Ele é obrigatório. Antes não era. Antes era preferencialmente se a família que gostaria. Agora não. Tem que passar pelo pré-escolar. A gente sabe que tem alguns que não passam, mas tem que passar para depois entrar nos anos iniciais. Mas se ele morava para campanha, sei lá, alguma coisa assim, ele vai ter que ir para uma turma de primeiro ano, que os alunos são lá do final do ano, eu acho mais, né? E algum Setembro já. Isso. Abril. Aí vai depender sempre isso, né? A escola... Quem faz a divisão das turmas é o pessoal da secretaria, geralmente, da escola, né? Que faz as matrículas e faz essa divisão. Deve fazer. Cresceria toda a vida atrasada. Aí ele poderia, no caso de ser um aluno superdotado, avançar. Se a escola, né, perceber que ele está alfabetizado, que ele consegue acompanhar, aí com uma prova ele pode, nesse caso. Né? Vai depender sempre disso. A exclusão tem algumas características comuns, né? Nos processos de segregação, separação, né? Integração, que pressupõe a seleção, naturalização e o fracasso escolar. O separar. Eu vou separar aquilo que a gente estava colocando, vou separar os inteligentes, eu vou separar... como a gente diz, pela lei não pode, mas a gente sabe, até a questão da educação infantil, né? Onde que os pais procuram, quais escolas que os pais procuram. Né? Eu lembro que quando eu ia na João Morelli, todo mundo dizia assim, ó, a escola dos ricos, porque lá dificilmente alguém que tem mais dificuldades financeiras vai colocar o filho lá, porque é uma escola que é um pouquinho mais distante, né? Vai botar perto da sua casa, de preferência. E aonde que é perto da sua casa? Vai depender, né? Então, assim, ó, tem as escolas lá, por exemplo, lá do José Carlos Soriano, né? Lá, aquela vila. Então, lá, por isso que tem uma escola em cada lugar, para que... Outra coisa, deveriam ser matriculados nas escolas próximas às suas residências. E se a gente notar na rede estadual, isso não acontece. Né? Por quê? Nem incomoda, tá? Não, eu não estou incomodando, estou dizendo que não acontece, né? Porque nós não temos, muitas vezes, escolas próximas ao internato. Então, assim, ó, até quando a gente vai fazer a gente faz a inscrição do nosso filho, do nosso neto, a gente consegue o endereço. Vou te dar uma ideia. A tia Esther, da Laura, deve ter uns 40 filhos. Todos os anos o endereço da tia Esther tá lá. Porque ninguém vai ver se tu mora ou não. Depois, na hora de tu fazer a matrícula, que veio para aquela escola, tu tira. Como é que é a matrícula da rede de vocês? É feita na escola ou é na SNEC? Na escola. E não é que nós não tem de onde né? Porque tem criança no Matadouro estudando lá, né? Claro. Nós não tem problema. Porque vocês têm o transporte. Outra coisa, gente, ó. Pela lei, né? Toda a criança tem direito ao transporte. Município tem. Né? Então, vocês vão fazer para o município. Então, coloquem lá que realmente tem. Né? E a mesma coisa, o transporte de campanha. O Estado só tem porque o município abarcou, senão o Estado também não tinha. E os pais teriam que trazer. Porque se o município,
Um tempo atrás foi uma guerra. As Uma crianças guerra. ficaram, acho que em março ou abril, sem estudar. porque Os não que tinha. passaram do 9º ano, sabe, primeiro ano do médio, ficavam sem estudar, porque o Estado não dava transporte, Tinha uma guerra Tinha uma guerra. entre as duas esferas, município e Estado. E aí o município abarcou, e aí que por isso que os do Estado, depois do 9º ano, estudam, porque o município que custeia o transporte, senão não paga. Senão não teria. A educação especial se organizou tradicionalmente com atendimento educacional especializado, substituto ao ensino comum. Olha só. No início, não era um ensino comum, era lá naquela sala que eu disse para vocês, né? Das 8 da manhã às 12 horas, aquele aluno ficava naquela sala com aquele professor, claro que tendo um atendimento muito especial, melhor do que estar nas de regular, eu acho até. E assim, os recreios às vezes eram separados, dependendo das escolas. Porque o quê? Tinham medo de que, de repente, os ditos normais machucassem os outros, hostilizassem, né? Então, no primeiro momento, nós vamos ver ali depois pela lei, ela era separado, não era um ensino comum. Então, o que a gente evidenciava aí? A diferente compreensão, né? Então, a questão dos conteúdos, trabalhavam muitas vezes algumas coisas mais fáceis, não seguiam aquele programa curricular do ensino regular, né? Terminologias e modalidades que levaram à criação das instituições especializadas. Aqui entra as APAES. Vocês sabiam que as APAES são desde... Vocês sabem, eu que não sabia. Desde a época do descobrimento do Brasil, praticamente. E depois vem, né, sendo mudada, né? Vocês têm uma noção de criação das APAES, assim ou não? O ano que foi criada, essas coisas. Mas bem, 1800 e pouco, se não me engano, uma coisa, 1900 e pouco. Então, assim, escolas especiais e classes especiais. Antes da mudança que aconteceu na LDB e na própria Constituição, que assegurou, amparou para que esses alunos especiais passassem para a educação inclusiva, permitindo eles terem esse acesso, desde a educação infantil até a universidade, gente, né? Fazendo uma transversalidade dessa educação inclusiva. Então, assim, eles têm direito de estar lá no berçário, de estar no maternal, e aí vai indo, né? Nós temos alunos, seguido aparece, né, imagem de alunos especiais que se formam na faculdade e são excelentes profissionais, né? Isso. Às vezes eles são mais inteligentes. Tem um que é autista que vai pra faculdade ano que vem. Pois é. Então, essa organização que era fundamentada no conceito do que era normal, né? O que era normalidade, a normalidade é que determinou formas de atendimento clínicos terapêuticos, que foi fortemente ancorado nos testes psicométricos, que eu até comentei com vocês que esses testes antigamente serviam para verificar o nível de inteligência, lá quando a gente trabalhou os ciclos do desenvolvimento. E que depois, né, se percebeu que eram testes que às vezes eram vendidos até em livrarias, em editoras, e aí os pais treinavam os filhos para passar, né, para avançar de ano. E aí o que acontece? Você verificou que eles não tinham um valor fidedigno. Muitas vezes aquela criança não era tão inteligente, não era superdotada, ela era treinada, né? Ela decorava aquilo ali e devolvia, né? Eram padrões, pode-se dizer, né? Então, por meio do diagnóstico, que vão definir as práticas escolares para os alunos com deficiência, né? Então, são coisas que vão sendo verificadas e vão sendo transformadas de acordo com a lei. Olha só, no Brasil, o atendimento às pessoas com deficiência iniciou na época do Império, com duas instituições, que foi o Império Instituto dos Meninos Cegos e o Instituto dos Surdos Mudos, que hoje é denominado Instituto Nacional de Educação dos Surdos, INES, os dois no Rio de Janeiro. Então, quer dizer, a questão da educação especial, a questão da inclusão não é uma coisa recente. É uma coisa da época do Império, que já tinha que ter
cada vez mais, né, normatizada e que os avanços foram muitos, apesar de toda a luta, né, mas que ainda precisamos cada vez buscar mais. Querem que eu abra aqui, gurias? Tá muito abafado, ó. Não? Tá. No início do século XX é fundado o Instituto Pestalozzi. Este autor aqui, que vocês vão ouvir muito falar, é um autor que ele trabalhava com a educação inclusiva, muitas vezes, né? Ele se dedicou para a educação inclusiva. Ele criou escolas da educação inclusiva. Hã? Tá aqui a data da criação da PAI, em 1954. Em 1954, acho que aparece ali depois. Em 1945, né? E aí, gente, assim, ó, ele criou as escolas, na casa dele ele fez escolas e trabalhava com essas crianças, como se fossem escolas particulares, porque ele se preocupava com isso, né? Se preocupava com atendimento que aquelas crianças não tinham. Então, ele, nessa mesma época, foi fundada a primeira associação de pais e amigos dos excepcionais, que é a PAI, que é o que nós temos aqui hoje, que é quem é a nossa PAI? O Jonas Salk, né? E quantos alunos vocês têm em média, gurias? 69, frequentando todos os dias, né? E assim, ó, as APAES, elas recebem o apoio do município. Elas não são municipais, né? Elas não são municipais, mas elas recebem apoio, né, financeiro, alguma coisa. Mas assim, ó, são privadas, não filantrópicas. Filantrópicas, né? O que é filantrópica? Por exemplo, elas não precisam pagar impostos, não precisam pagar, né, algumas taxas a mais. Do município, recebe das entidades, né? Porque geralmente as pessoas que estão ali não tem como pagar, né? O atendimento é bem mais caro, né? Nada. Mas nem material para escolar, nada, não. Recebem tudo. Até o transporte. Tudo lá. Uniforme. Em 1945, né? Um parênteses aqui. Tá. Pra não acharem que a PAI é rica. Não, vive de projetos. Tá. Nada é dinheiro nosso, da nossa PAI. Isso é projeto que vai para o Ministério Público, de algumas verbas que vêm de processos. E até de emendas parlamentares, né? Sim, essas não chegaram ainda. Mas promessas tem. Promessas tem. Não chegaram. Vai chegar. Tudo muito bonitinho, mas não concreto não tem nada. Então, tudo é através de projeto. Tem verbas que vêm do Ministério Público, que são condenações do Judiciário, que as pessoas têm que pagar, tipo, 20 mil, 30 mil, 1 milhão, sabe? São verbas assim. E que aí não é só a nossa PAI que concorre. A nossa PAI faz um projeto, tipo, para uniforme dos alunos. E aí vai toda uma documentação e aí vem esses uniformes. Não é nada da PAI. Só para... Gurias, outra coisa assim importante, ó, colocar, né, que assim, ó, às vezes as promoções que fazem, né, as pessoas também ficam, né, por que tanta promoção? Porque assim a gente, toda escola, até municipal agora vai poder fazer, né, fiquei bem feliz, né, porque assim antigamente a escola municipal não podiam fazer, agora vão poder, que bom, por quê? Porque tem que ter um conselho de pais, né, Aí não que é esteja, fácil, não, porque tem município, mas olha que os dois, aquelas crianças não têm lápis todos os dias. e tu dá o lápis amanhã volta Amanhã sem. não volta. E às vezes os que mais têm. Impressionante. É. E os que mais têm, os É que não vão leva. repetir. Aí tu diz, mas tu vai. Tá, aí tu dá. No final da aula tu me devolve. Quando eles te devolvem, E a gente às vezes nem se lembra na correria. nem se lembra. E às vezes eles também não. Aí no outro dia eles voltam com a mesma lá. Sem lápis, sem borracha. Agora mesmo na eles educação ganharam o material inteiro. Não faz um mês. Eles, 2 lápis, 2 borrachas. Tem uns que já não tem mais nada. Nem caderno. Eu não sei o que fazem. Mas isso é normal. Dentro da educação é normal. Até nas nossas. E eu agora, acho que aí é o que a gente consegue, porque Claro. então, mas a gente não tem, o dinheiro que vem não é tanto assim, e é um horror o que... Sim, os gastos são caros, né?
Em 1945, então, é criado o primeiro atendimento especializado às pessoas com superdotação, né? Superdotação, inteligência máxima, na Sociedade do Pestalozzi, por Helena Antipó. Tá? Isso tem tudo no material de vocês. 1961, eu nem era nascida, né? Mas não vou dizer para vocês onde que eu nasci. O atendimento educacional às pessoas com deficiência passa a ser fundamentado pela disposição da LDB 4024/61, né? A primeira LDB que nós tivemos lá, que ela aponta o direito dos excepcionais à educação, preferencialmente dentro do sistema geral de ensino. Então, dentro do sistema geral, mas ainda não do regular. Né? Então, já é um primeiro avanço que nós temos. E depois nós vamos ver a nova LDB, que é que vocês vão estar afiadinhos, que é a D96, que nos traz algumas coisas, mas toda lei, ela sempre tem algum decreto, alguma coisa que vai fazendo regulamentação. O que é regulamentar? É tornar efetivo aquilo que a gente viu que ficou, né? Não deu certo, não ficou legal, que não estava bem elaborado e que não está sendo colocado em prática e precisa ser modernizado, precisa ser modificado, né? A lei número 5.692/71 alterou a LDB, aonde ela define tratamento especial para os alunos com deficiências físicas, mentais, os que se encontram em atraso considerável quanto à idade regular de matrícula e os superdotados. Porém, um grande problema, gente, ela não promoveu a organização desse sistema. Ela só disse que eles tinham que ir para lá, mas ela não disse que nós tínhamos que transformar a prática metodológica, que nós tínhamos que ver eles de forma diferente, que nós tínhamos que fazer os encaminhamentos, né? Ela deu esse aval para eles irem, mas não promoveu a reorganização do sistema, né? Vou deixar que eles fiquem lá, para eles, os que quiserem, mas eu não dou ainda a questão de que toda prática pedagógica tem que ser inclusiva, tem que ser modificada e tem que ser, né, reforçar esse encaminhamento dos alunos. Aqui eles ainda estão nas classes e escolas especiais, ó. Não estão ainda na regular. Aí, em 1973, o MEC criou o Centro Nacional de Educação Especial, CENESP, que é o responsável pela gerência especial no Brasil, que sob a égide integralista, né, ou seja, o apoio integracionista. Quem que é integracionalista, que nós falamos sempre? Os autores. Vallon, Vygotsky e Piaget, né? Impulsionou ações educacionais voltadas às pessoas com pessoas com superdotação, mas ainda configuradas por campanhas assistenciais e iniciativas isoladas do Estado. O que seriam campanhas assistenciais? O que vocês consideram assistencial? Assistencialismo, o que é assistencialismo? É um direito, ó. Olha só. Assistencial e iniciativa isolada. Então, campanhas que colocassem verbas, né? Verbas para essas escolas, para esses alunos, e como as iniciativas isoladas do Estado. Então, não era ainda uma coisa realmente amparada totalmente por lei, apesar de ter isso aí, né? Ele conseguia mais em termos assim, ó. Se nós fosse ver essa questão até aqui, assim, ó, quem seria o responsável hoje? A educação, né? A SMEC, ou lá a Secretaria da Assistência Social, né? Seria mais para aquele lado, uma assistência, né? E não uma parte de educação. Então, uma coisa mais isolada, que realmente não colocou que todos devessem estar, como está lá na Constituição, que a gente vai ver, que não tinha ainda uma qualidade
proposta que tem que estar lá e que ele tem que aprender, dependendo das dificuldades dele, do que ele precisa, né? Ele tem que ser atendido, ele tem que ter o desenvolvimento, ele tem que ter a aprendizagem necessária. Ainda não se efetivou uma política pública de acesso universal. Acesso universal a gente entende que é o acesso de todos, né? Permanecendo ainda a concepção de políticas especiais para tratar da educação dos alunos com deficiência. No que se referia aos alunos de superdotação, apesar de estar no ensino regular, não tinham um atendimento especializado, considerando a singularidade da aprendizagem. Ou seja, era o mesmo teste dos alunos, a mesma prova, o mesmo trabalho que o professor dava para aquele aluno que tinha dificuldade de aprendizagem ou para o outro, era dado para o superdotação. Né? Como se superdotação não fosse algo importante. É algo importante. Se eu não considerar o meu aluno superdotado como importante, como alguém que precisa ser incluído, ele vai perder a vontade de ir para a escola. Porque tudo que eu der para ele, ele já vai saber e já vai querer. Aí vai dar o quê? A indisciplina, a falta de motivação, né? E às vezes acontece isso por quê? Porque a gente não vê a singularidade dele, não percebe ele como... Aí sempre, né? Eu mal criado, eu mal ensinado, mas... E eu vejo esse aluno, eu consigo verificar o que ele tem, além dos outros, para mim continuar trabalhando, né? Então, esses também têm que serem vistos. Porque como se preocuparam tanto com os outros, com os transtornos de mais dificuldades, com mais necessidades, acharam que esse não precisava, né? Que esse podia deixar ali. E não pode, né? Temos que pensar se a inclusão é para todos. Aí, já era nascida, viu, gurias? 1988, a Constituição Federal traz um dos seus objetivos fundamentais: promover o bem a todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Tanto que eu acredito que a questão das cotas, que muita gente questiona, né? E dizem, mas quem é inteligente não precisa de cota, não precisa... Eu acho que isso é bem de cada um, né? Mas eu acho que as cotas foram criadas para promover isso aqui, né? Porque muitas vezes a gente sabe, alguém que precisa de uma cota foi um aluno que teve muitas dificuldades na vida. Por quê? Não teve tanto acesso quanto aos outros, não teve... Aí vai depender de cada pessoa, né? E tem alunos que sabem que tem cota e não, nem se colocam para concorrer porque se garantem, né? E eu não acho que a cota é uma forma de separar ou uma forma até de dizer não que o outro é menor. Pele que vai dizer se ele é inteligente ou não. Então, eu acho que assim, são tantas leis, né, que vêm e que a gente fica se questionando por quê. Deve ter uma razão, né? A gente entende que quem fez aquela lei deve ter tido uma razão. Mas aí vai depender de cada pessoa. E não é porque eu entrei pela cota que eu vou me dedicar menos que a Bianca que passou lá nas normais, né? Como é que a gente diz? Nas vagas normais, né? Eu acho que é uma questão até muitas vezes de tentar reparar algo que aconteceu lá nos primórdios da nossa história. Que a gente sabe que tem muitas coisas para trás, né? Que não deram a real importância para determinadas questões, né? Então, por isso que tem essas questões aí. A Constituição, né, no seu artigo 205, ela diz o seguinte: a educação como direito de todos, garantindo o pleno desenvolvimento da pessoa, exercício da cidadania e da qualificação para o trabalho. E no artigo 206, inciso 1º, ela estabelece igualdade de condições e permanência na escola. Aqui está o grande problema, gente, porque o acesso, a igualdade de condições de acesso, todos têm, que é fazer a matrícula. Mas a permanência na escola, ela tem que ser uma garantia, através da disponibilização do transporte, do material escolar, da direção, do professor, da supervisão, ficar atento. Por que meu aluno não está vindo na escola? Vou procurar
mandar uma ficha do FICAI, vou pedir para que o conselho tutelar, para que alguém veja, porque às vezes nem é questão do aluno não querer ir na escola. Às vezes é questão de que ele está sendo explorado pela família, muitas vezes, e não manda para a escola, né? Então, ele tem que ter essa parte na lei que diz que a permanência dele é importante também. Igualdade de acesso, né? A questão dos uniformes mesmo. As nossas escolas estaduais, para obrigarem a ir de uniforme, ela tem que fazer uma assembleia, os pais têm que votar, e se tem um aluno que não tem condições, ela tem que prover aquele uniforme, senão ela não pode obrigar ele a vir de uniforme, né? Porque muitas vezes, permanência, então ele não vai entrar porque ele não está de uniforme. E eles sabem disso, que às vezes quando a gente vai cobrar lá, né, uniforme, eles dizem pra gente, mas lá na lei eu tenho direito à permanência. Mas lá o teu pai veio e assinou que o uniforme concordava com o uniforme, então por isso que eu tô te cobrando. Né? Eles sabem mais que a gente. Como? Eles sabem todos os princípios. Então, assim, esse princípio garante, né, que é dever do Estado a oferta do atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede regular de ensino, no artigo 208. Ou seja, a rede regular, os anos iniciais, a educação infantil, o ensino médio, né? E o que não entra dentro dessa rede regular? Muitas vezes é uma universidade paga, aí não entraria. Mas as universidades públicas têm que dar acesso a esse aluno também, né? Que aí já é questão de ter condição, né? Mais uma lei que ampara o ECA, né? O ECA reforça o dispositivo, onde ele diz assim, os pais ou responsáveis têm obrigação de matricular seus filhos ou pupilos na rede regular de ensino. Ou seja, independente de eu achar que o meu filho, pobrezinho, vai ser maltratado, vai ser hostilizado, ele tem que estar matriculado. E ele tem que frequentar. No mínimo, 75% de frequência ele tem que ter. Se ele tiver menos de 75% de frequência, a direção e a orientação deve encaminhar a ficha FICAI, que aí o conselho deve verificar o que aconteceu. Em casos extremos, se encaminha para o Ministério Público, né, para ver e ser responsabilizado esses pais, né? Então, também nessa mesma década, aparecem documentos como a Declaração Mundial da Educação para Todos, em 1990, e a Declaração da Salamanca, 1994, que, de uma forma muito precisa, elas começam a influenciar a formulação dessas políticas públicas visando inclusão, né? Não apenas educação especial, mas inclusão, que é a grande diferença entre uma e outra. Já em 1994, se vocês se derem conta, a gente está fazendo uma linha do tempo, né? Uma linha do tempo. Então, em 1994 é publicada a Política Nacional de Educação Especial, orientando o processo de integração instrucional, né, que condiciona o acesso às classes comuns do ensino regular, aqueles que possuem condições de acompanhar e desenvolver as atividades curriculares programadas no ensino comum, no mesmo ritmo que os alunos ditos normais, tá? Então, o que eu tenho que mudar aqui? Tem que mudar a minha forma de trabalhar. Ou seja, tem que fazer com que eles estejam, não considerando o mesmo ritmo, mas que eles recebam o mesmo tratamento, que eles recebam a mesma conteúdo, né? Por exemplo, lá vamos supor que eu vou trabalhar relevo, tá? Para o meu aluno dito normal, né? Eu acho que ninguém somos. 20 linhas falando que é relevo. Todo o conceito de relevo, todas as partes discriminadas. Para o meu aluno, né, especial, desenho e poucas palavras. Relevo.
formas do terreno. Ele já consegue entender. Né? O outro eu vou cobrar bem mais. Né? Eu vou cobrar as particularidades, eu vou cobrar tudo. Esse aqui eu vou ter das formas, mas eu vou estar através de desenho e toda a questão que eu for elaborar para o meu aluno especial, ela tem que ter o nome, como é que eu vou dizer para vocês, o exercício, o enunciado do exercício tem que ser claro e preciso. Eu não posso colocar, que nem vocês vão ter lá nas provas de vocês, aquele textão para vocês descobrirem o que é. Claro, objetivo. E quanto mais imagens, melhor. Porque ele vai associar aquela imagem com o que ele vivencia muitas vezes. Isso a gente faz. E bastante. Isso é igual. E é bom. Então, essa política ela não provocou uma reformulação das práticas educacionais ainda como devem ser, né? Valorizando os diferentes potenciais de aprendizagem no ensino comum, mas manteve a responsabilidade da educação desses alunos estarem lá. Mandou que eles têm que estar, mas ainda não. Por quê? Porque aqui, gente, ainda não se via a grande necessidade de também modificar o currículo da formação dos professores. Nós, professores, não estávamos ainda, né, sendo educados para trabalhar com o aluno especial. Quem é que era educado para trabalhar com aluno especial? Um professor que, por exemplo, ia para Osório, que ia antes, né? Ficava 2, 3 meses lá. Alguém que fazia uma faculdade para educação especial. E no curso normal, depois de um tempo, até veio uma obrigação que nós tínhamos que trabalhar com os alunos, proporcionar aos alunos Libras. E aí, ninguém sabia Libras. Foi uma dificuldade. Por quê? Porque é uma das formas de tu comunicar com os alunos, né? Então, nós tínhamos uma única pessoa que dominava Libras na cidade, que era a Sandra, que mora ali perto da... Isso, Sandra Dornelles. E aí ela trabalhou por muito tempo essa disciplina com os alunos do curso normal, porque era a única pessoa que dominava. E depois alguns professores fizeram. O Estado proporcionou formação. Aí a importância da formação. Proporcionou formação para professores, mas de educação especial, em Libras, em Livramento, que foi, me lembro que na época foi a Adriana, a Márcia, a Leonor trabalhava na educação especial, a Luciana. Aí eles começaram a fazer cursos para preparar os professores, né, porque viram que é necessário, né? Não adianta tu estar ali na frente, né? Mas aí se depara com uma situação, os alunos que precisam de Libras, eles não dominam a linguagem dos sinais, né? Então, entra toda uma outra questão, né, que o aluno tem que entender. Não adianta o professor dominar, aí vai ter que alfabetizar, né? Nós temos lá na escola um estagiário agora que ele é mudo. Ele foi trabalha meu como estagiário. Foi meu Léo. o Léo. Aí é um show, né? Léo é um show. Mas eu não sei Libras, mas eu me comunico com ele e ele me entende. Eu vou e faço gesto com ele. Ele foi meu aluno. Eu digo Léo. É um... Que é pra ele ficar de olho nos meus alunos. Ele vai e fica. E ele é bem, Ele é bem, né? Mas quando ele sai do plumo, quando eu digo, aí ele dá uns gritos. Ele é o que mudou. Ele mudou. Olha aí, o acesso, né, no mercado de trabalho. Ele tá trabalhando lá já faz um mês, uns 2 meses, acho que um mês e pouco. Ele foi meu aluno aquele ano que a gente Que entramos, quando nós entramos em 2005. E as gurias dizem lá na escola, porque ele usa um aparelho. Isso. Só que essa é a única pessoa que ele identifica, a voz é a minha. Eu dou, às vezes eu... Ele não sabe identifica de longe a tua voz também. As gurias que dizem que é a única, não tem como. Não tem como. Gente, vocês lembram da outra LDB de quando que era? E às vezes eu falo e ele me... 60 aí? E aqui, ó. Atual LDB. 9.394 de 96. Como ele é querido. No artigo 59, preconiza que os sistemas de ensino devem assegurar aos alunos currículo, método, recursos e organização específica para atender às suas necessidades,
assegurando a terminalidade específica aqueles que não atingiram o nível exigido para a conclusão do ensino fundamental, em virtude de suas deficiências, e assegurando a aceleração dos estudos aos superdotados para a conclusão do programa escolar. Ou seja, meu aluno lá, adolescente, 15 anos, não pôde estudar antes. Que ele vai, para onde ele deve ir, né? Para aluno de 15 anos tem a possibilidade de ir para a EJA de ensino fundamental. O aluno tem que ter 15 anos, não pode ter menos, né? O aluno de 18 anos, ele tem a possibilidade para ir EJA de ensino médio. Mas, porém, eu tenho que assegurar a aceleração, né? O avanço de estudo para os superdotados. E aí entra a questão que as escolas têm que terem disponível a questão de fazerem provas e ver se aquela pessoa dominou todas as habilidades daquele ano, ele tem que ir direto para o outro, né? Entrou lá no 8º ano e aí perceberam que o nível dele era muito elevado e faz uma prova de nono, ele conseguiu passar, ele vai direto para o ensino médio. Aceleração, né? Então, tem que ter, sim, essa questão, porque aqui começa realmente a fazer valer os direitos lá da Constituição, de 88, vão ser assegurados pela nova LDB. Define, dentre as normas para a organização da educação básica, a possibilidade de avanços nos cursos e nas séries, mediante verificação de aprendizagem. Oportunidades educacionais apropriadas, consideradas características do alunado, interesses, condições de vida e de trabalho, mediante esses cursos e exames. Tá? Então, isso tudo vocês estão estudando a LDB, né? Sim. Tá? Então, tudo isso aí vocês já devem ter, não viram, já vão passar por aí. Tá? Então, lá na LDB tem essa previsão, né? Que ele tem essa possibilidade do avanço, nas séries, então tudo vai depender do que? Da característica do aluno, né? Ou seja, ele é superdotado, ele consegue, né? Ele nunca estudou e ele já está alfabetizado, ele vai para a EJA, mas ele precisa ingressar lá no 1º ano. Eu não posso fazer um teste com ele antes de começar as aulas e verificar se ele já não está pronto para ir lá para o 3º, 4º ou até para o ensino fundamental, né? Dependendo do que ele demonstrar, ele pode ser, tá? Eu acho que até 7h30, não sei o que horas são. Não, porque eu tenho aula de português agora, por isso você. Tá. Faltam 5, vou indo ali. Tá. Era às 7. Pegaram as folhinhas todas. Não. Tem que pegar ali, né? É. Não, tá aqui. Os exercícios hoje. Querem parar por aqui? Tem mais gente que tem português? Não? Então continuamos. Aí chegamos em 1999. Eu passei, acho que só a Bianca não tem. O decreto número 3.298. Vou esperar então, tu dá. Aí aparece esse decreto, né, de 1999, que vai regulamentar essa lei. Ele dispôs sobre a Política Nacional de Integração da Pessoa Portadora, que define que a educação especial, como modalidade transversal, ela tem que... O que é transversal? É passar, né, desde a educação infantil até o ensino superior. Então, pela lei, os nossos alunos de educação inclusiva, eles podem, né, ser admitidos até o ensino superior. Tem que ter vaga para ele. O professor, não, mas o professor lá do ensino superior não quer saber de trabalhar de forma diferente, ele vai ter que trabalhar. E geralmente, na educação superior, eles ainda têm intérpretes, né? Muitas vezes a gente vê nas palestras, nas coisas que a gente faz, se tem um aluno que domina Libras e que ele precisa ter um intérprete para que aquele aluno possa
ser bem atendido, né? Possa ser bem, dependendo das suas, né, necessidades, ele possa ter esse acesso, né? Por lei, então, assim, ó, todos têm esse direito, né? Não é porque, mas é só ter o ensino médio, não. O ensino superior, ele é prioridade de quem? Da esfera federal. Mas pela lei, o meu aluno também tem que ter esse direito lá. Vocês sabem que na LDB diz o que para vocês? Que o ensino da educação infantil e do ensino fundamental é obrigatoriedade de quem? Vamos pensar na lei. Quem é que tem que ser responsável? A educação infantil e o ensino fundamental é obrigatória de município. O ensino médio, obrigatoriedade do Estado. E o ensino superior? Do Estado. Da esfera federal. Isso é o quê? É os níveis, né, da educação básica, né, que é da educação infantil ao ensino médio. E depois a outra, o ensino superior não é da educação básica, mas tem que ter alguém responsável. Quem é o responsável? É o federal. Então, assim, ó, nós ainda estamos vivendo, né? Eu digo que há poucos passos da lei ser normalizada, que é quem vai ser responsável pelo ensino médio? O Estado. E o resto ele vai, tenho certeza, e aí vai ter mais vaga para vocês. Todo fundamental vem para o município. Todo fundamental vai para o município, pela lei. Né? Diz que é até o ano que vem. Já ouvi falar. E aí, gente, o que acontece? Aí tem muita gente que fala, mas aí as escolas estaduais, eles passam. Aqui diz que só ficariam 4, né? Sim. Diz que. Se a gente analisar a nossa realidade, a nossa conjuntura é a seguinte, ó. Que escolas que permaneceriam sendo isso, né? Se acontecer a lei. Não tem estrutura para todas essas. Não. Seria Pacheco Prates, Gil, o D'Artagnan, né? O Roberto Osório também vai depender, porque assim, ó, eles têm alunos, mas ele é só o fundamental. Entendeu? Aí vai mas é que o Pacheco, pelo que eu vou falar, o Pacheco e o Gil é porque não pode ter só um de segundo grau, né? Tem que ter 2 no caso do médio. Ensino médio, E aí as outras duas, o D'Artagnan e o... Mas é que o D'Artagnan nos garante porque nós temos a EJA do ensino médio. Claro, mas o Roberto pela localidade, parece. Uma coisa assim. Foi o que eu ouvi falar. As outras todas sairiam e seriam... Sim. E assim, o que você percebe? Aí você diz, mas não é possível. É possível sim. Por quê? Porque os prédios vão passar para o município. Os professores nomeados continuariam recebendo pelo Estado. Mas será que passaria para o município ou seria cedido só? Não. Passa para o município. Passa sob a responsabilidade do município. Fica por exemplo, a Vila Olimpo ali, ela vai virar toda ela escola de educação infantil, provavelmente. Sim. E aí o D'Artagnan segue aqui com os outros. Aí a Vila Olimpo toda ela. O CIEP foi O CIEP é uma incógnita, porque é a única escola de turno integral. É diferente, entendeu? Mas os demais, assim... A Uruguai é a mesma coisa. Viraria, por exemplo, até mesmo que a Uruguai tem bem pouquinhos alunos, a grande maioria é nossa ali. E alguns vêm até pro DIU. Então a Uruguai também viraria tipo uma extensão da Polegar. Ou a Polegar passaria toda para ali, faria alguma outra coisa no prédio. Que eles falam. Não, mas é que assim, Andréia, eu vou ter que... Era para ter acontecido, Sabe não por quê? aconteceu por causa da pandemia. Não aconteceu porque a lei do Fundeb não estava normatizada. E agora tá. Né? O que é o Fundeb? As verbas. Então, se não tinha verbas, o município não ia pegar uma coisa para si. Agora tá. Então... E pegou praticamente 2 anos e meio de pandemia, porque assim que foi extinta a pandemia. Tanto é que o Estado nem vagas para... Nem vaga agora pro concurso não colocou. Por lei, até 2025 tem que estar tudo Gente, e todas as reuniões que a gente assiste da Coordenadoria de Educação, eles não falam em ensino fundamental. A menina dos olhos do governo é o ensino médio. É a formação de professores, é a mudança, é tudo ensino médio. Eles não comentam nada. Já praticamente, olha, praticamente já largaram, vamos dizer, porque... E a previsão é? E
agora, e eles já nem o concurso mesmo, como diz ela, não fizeram já a vaga de fundamental? Não. Mas que foi Só o 9 vagas, concurso, né? quando ela foi a polêmica, né? Eu vi até uma live e eles explicaram que não abriram vagas Por isso. para séries iniciais, porque até 2025 tem que ter estabelecido o É. município. Claro. Isso, Por é. lei. E Mas aí, olha o que aqui, vai gente, ó. acontecer? É. Percebam isso aqui, ó. Nós estamos em 2023, Meio né? já, né? A lei... Olha aí. É 96. O tempo que por lei deveria É. ser, né? Então, não é uma coisa recente, porque assim, ó, geralmente... Já dá agora já o prazo de validade. Já passou, o pra que já acontece muitas vezes assim, eu me lembro que eu estava assim, para ser nomeada na educação infantil quando passou pro... Em 2002, 2005, anterior a 2005, eu passei em segundo lugar na educação infantil, chamaram só a professora Simone e eu estava pronta para ser chamada quando a Ana se aposentou. E aí, o que acontece? Passou a educação infantil para o município, porque é lei, e muita gente torcia o nariz e dizia, não vão conseguir, conseguem. Consegue, porque vem as verbas. Os professores que estão no estado hoje, muitos são do município. Então, não tem essa história de achar que não pode acontecer, que não vai ter sucesso. Vai ter sucesso, né? Basta ter profissionais competentes. E por isso a grande questão. E esses, todos os... e hoje em dia, se tu for analisar, grande parte dos professores do estado são contratados, né? São poucos os nomeados. De séries iniciais, a grande maioria é contratada. De anos iniciais, Então, aqui o que no que eles D'Artagnan tem farão? 4 nomeados. Só 4 nomeados. Imagina, E o tem resto, todo quantas mundo é turmas? contratado. 11 turmas, eu acho. Imagina só 4 contratados e 11 e o resto tudo 4 nomeados, o resto tudo contratado. Então esses contratados, 7 contratados. tchau pra ti. E aí o município encampa e aí coloca os professores do município. E esses do estado, o estado segue pagando até se aposentar. É porque a maioria já tá, né? Falta 4 anos. Mas já tá. E a mesma coisa, tu olhar na Vila Olímpia, tu olhar no Uruguai, lá no Roberto, aí o que faz? Tem um monte de professor contratado no Roberto. Esse ano mesmo chamaram pro Roberto. Esse ano chamaram. Brasil. Aí o que eles fazem? Quem tá lá, quem é efetivo, que tá aqui lá no Uruguai, manda pro Roberto. E aquele contratado do Roberto vai embora. Essa é a vantagem do estado. Por isso que eu digo que vocês têm que, não, né? E o município não vai fazer concurso ainda, porque o concurso é 2 anos, prorrogável por mais 2. Para vocês, assim, ó, é muito bom passar nesse concurso, é essencial, porque vocês vão ter o vínculo já, até para receberem uma convocação, se for o caso, né? Se agarrar com unhas e dentes, vão passar, gente, por favor, o momento de vocês é esse, né? Que depois, como ela diz, vai prorrogar por mais 2 anos. Sempre. Vamos passar. Ah, mas vamos terminar aqui. Vamos terminar aqui sabendo que todos vão passar. E depois de passar, eu quero uma festa, hein? Não quero nem saber. Vamos fechar a rua. Vai ter churrasco, né? Aí chegamos nas diretrizes nacionais da educação especial, na educação básica. Terminar, tá? Na resolução do Conselho Nacional da Educação e na SEB, número 2, de 2001, ó. Estamos lá em 2001. No artigo 2º determina que os sistemas de ensino devem matricular todos os alunos, cabendo às escolas organizarem-se para o atendimento aos educandos com necessidades educacionais especiais, assegurando as condições necessárias para uma educação de qualidade para todos. O que eu quero dizer com isso aqui? Ó? Nenhuma escola pode dizer, eu não vou dar vaga porque ele é especial e eu não estou apta a receber ou minha estrutura não tem como receber. Leva até processo. Leva processo. Eu lembro de uma novela que deu uns bons tempos atrás, que a menina era autista, até, e a mulher procurava vaga e não conseguia. Naquela época já estava o debate da inclusão, né? Por quê? Porque não queriam dar vaga porque ela era autista e não tinha um profissional especializado. Mas o profissional tem que estar sempre em formação. Se eu sou professor, lá no magistério eu não aprendi nada de Libras nem de aluno especial, mas se eu estou atuando,
eu tenho que buscar. Ou fazer um curso online, ou pedir ajuda para um colega que realmente entenda, porque eu não posso, nem o professor pode se negar e nem a escola pode se negar de atender o aluno. E ainda mais, ó, assegurando condições necessárias para a educação de qualidade. Se o Estado abriu vaga para educação especial. Abriu para educação especial. E o professor tem que ser especializado. Tem que ser especializado. Professor de educação especial, no estado, ele recebe 50% a mais, né? Mas eu vou ser sincera com vocês. Mesmo assim, não, eu prefiro receber um pouco menos, porque eu sei as minhas capacidades. Eu não vou fazer experiência com uma pessoa. O município também. Então, Agora, não é fácil isso. Nossa. Ai, não é fácil, mas a gente tem colegas que são do... Ai, são uma sumidade. Não, eu digo, não é fácil, trabalhar com eles. Não, tem que ter, não é ser só professor, tem que ter, sei lá. Tem que ter vocação. Vocação. Mais que vocação. Amor Mais que vocação, gurias, porque assim, olha... Primeira vez que eu fui trabalhar no município, eu fui conseguir um contrato quando eu estava fazendo faculdade. E aí era o doutor Juarez na época, o prefeito. E ele me deu um contrato. E era para lá, para Pai. E eu pedi para ele, eu digo, eu vou aguardar um pouquinho mais e o senhor me consiga em outro lugar. E ele disse, por quê? Eu disse, porque eu sei que eu não sou capaz. Por que eu não sou capaz? Porque eu vou ter que tratar eles de um jeito normal. E eu tinha pena, eu tinha, sabe, aquela coisa assim de... E eu não era, né? Eu tava... Não, mas tem que ter o dom. Não adianta tu te meter a trabalhar se tu não tem. É difícil. Aí eu achei que eu não ia saber cobrar, que eu não ia ensinar. Aí esperei mais 6 meses, precisando muito do trabalho. Esperei mais 6 meses, aí consegui na Vó Virgínia. E às vezes eu até me pergunto, mas por que eu não fui, né? Eu não fui corajosa, né? Eu fiquei com receio de fazer experiência, sei lá, mas eu acho que tu tem. Muitas vezes é até melhor trabalhar com eles do que com os títulos normais, né? Mas, assim, eu tenho 3, né? Pessoal, para terminar aqui, tá? O Plano Nacional de Educação, de 2001 destaca o grande avanço que a década de educação deveria produzir, seria a construção de uma educação inclusiva que garanta o atendimento à diversidade humana. Ou seja, todos por uma educação inclusiva. Não educação especial, inclusiva, né? Acho que deu bem para a gente entender a diferença da educação especial. Muitas vezes a gente diz, a educação especial. Não, educação inclusiva. Esse é o que está proposto na lei e é o que nós temos que fazer. É um pouco especial, sim, porque é uma modalidade diferente muitas vezes. Mas quem é o do professor da educação especial? É aquele que está lá na sala de recursos. Né? Mas também ele tem que incluir esse aluno. Eu até contei para vocês, né, que a minha colega levou eles para o mercado, quando abriu o mercado novo ali, né? Ela tem 2 jovens e aí ela passou toda manhã mostrando para eles o que tinha, as possibilidades do mercado de trabalho, e eles ficaram bem interessados, né? Então, são todas essas questões aí que a gente tem que lutar e fazer acontecer, né? Eu sei que não é fácil, mas é a nossa meta, né? Não adianta nós só passar no concurso, chegar lá e não conseguir trabalhar. Não é fácil, mas eu acho que qualquer progresso que tu tem com esses alunos é muito mais saboroso do que, né, tu passar um aluno com 10. É bem diferente. Né? E aí ficamos aqui hoje, meninas. Gurias, não esqueçam de se a Lu deixou os exercícios para deixar, não sei se ela deixou. Pois não, mas aí a quinta a gente foi ali e disseram que era sexta. Aí eu não sei se é hoje. E ontem eu não fui, hoje eu me lembrei. Que ela falou que ia deixar E faça os meus, hein? Aqueles ali, eu já fiz 4. Já fiz 4. De hoje? De hoje, agora. Não, de hoje não, daquele dia. Os 4 primeiros acertei.
perguntar o que que tu quer. Mãe, vai comigo até a Moniquinha que tu tá assistindo. Ah, porque tenta te ajudar. Não te preocupa que segunda eu vou. Porque eu já tô sofrendo, né? E aí tu vem. Eu saio às 6 dali, vou em casa só. Eu dou um banho, né? Ai, mas eu fiquei tão feliz dele aceitar. Eu também. Primeiro a Monique chegou. E eu ainda mexi com ela. Eu digo, ai, que Porque bonito. eu achei que ele fosse ter medo, insegurança e não fosse assim. Não fosse Aí assim. chegou e falou pra ele. Aí eu comecei a dizer, ai mãe, eu quero, mas eu tenho medo, né? E eu digo, mas tu sabe. Vai ficar alguém ali adulto com ele. Aí tá. Só que aí veio com medo. Oi. Aí veio com medo, mas aí segunda eu vou dar uma, assim, ó, uma ajuda até ele pegar. Quarta eu vou de novo, dou outra ajuda. E aí segunda a Monique já vai conhecer. No intervalo, seu. No intervalo, você vai embora. Terminou?